E se depois de constituída a holding familiar surgir um novo herdeiro? Você tem como desmontar um pedaço do sistema e incluir um novo herdeiro, que pode ser um recém-nascido ou alguém que foi reconhecido como filho, por exemplo. Mas e se aparecer um filho fruto de uma relação extraconjugal e a família não quiser que ele tenha direito à herança? Veja, não se pode burlar o direito do outro filho à parte dele na legítima, a parte dele na herança. O que é possível fazer nesse caso é esse outro filho ficar de fora da holding, mas se mantém dentro dela uma quantidade X para atender esse filho, que, com a morte do seu ascendente biológico, terá que fazer o inventário. Ou se pode manter uma quantidade Y fora da holding, justamente para atender essa questão. E uma terceira possibilidade seria constituir uma sociedade em nome do ascendente biológico para deixar a coisa organizada para ele quando do falecimento do ascendente. O que não pode é lesar o direito desse filho, fora do casamento, à herança. Olha que pergunta interessante. E se dentre meus dois filhos, um deles é menor de idade, como incluí-lo na holding familiar? Você pode doar as cotas referentes aos bens que integralizaram o capital social da sua holding para os dois filhos, ok? Mas o que for menor de idade, obviamente, ele não poderá exercer a administração da sociedade. Mas e se porventura ele for declarado absolutamente incapaz? Então, nesse caso, ele vai ter que ter um curador. E jamais esse curador vai poder dispor gratuitamente dos bens. Mas veja, houve uma situação em que um casal de idosos, ambos com 90 anos, e eles tinham uma holding familiar no qual o filho de 60 anos cuidava, além dos pais, da irmã incapaz. Era um verdadeiro sacerdócio. E, sem desrespeitar a letra fria da lei, foi possível usar o bom senso em deixar com esse filho a gestão absoluta da sociedade, daquela holding familiar. Ou seja, ele ficou com todas as cotas, com mais poderes do que um curador. Por quê? Porque ele precisava daquela gestão para poder cuidar tanto dos pais quanto da irmã. Então, esse irmão, ele ficou com a parte da legítima, que era da sua irmã? Sim. Mas veja, se a irmã tivesse um curador, olha que interessante, ela não poderia ser devidamente assistida por esse mesmo curador por força das limitações que a própria lei impõe à figura do curador nesse caso. Então, foi uma solução inusitada, também pelo fato de que aquele irmão ficou, sim, com a parte da legítima referente à sua irmã. Mas era uma situação diferenciada, em que ele precisava ter essa parte justamente para melhor atendê-la. Ou seja, não se trata de fazer algo contra a lei, contra a legislação, mas sim de fazer algo de acordo com a necessidade da família naquele momento. Então, ainda que nesse caso específico não tenha sido respeitado a legítima, trata-se, evidentemente, de alguém que jamais vai reclamar disso. Por quê? Porque de uma forma íntegra, de uma forma honesta, a parte dela está sendo utilizada em seu próprio benefício. Quer saber mais, né? É só clicar no link da descrição desse vídeo e descobrir as inúmeras vantagens deste sistema sobre o inventário. E aí, vai procrastinar ou vai resolver?